Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Comitê Popular pela democracia. Comitê Popular pela democracia. Café com Democracia. Um programa da Rede de Comitês Populares pela Democracia. Café com Democracia. Para você curtir, comentar e compartilhar. Olá, bom dia, tudo bem? Mais um programa Café com Democracia, de segundas às sextas-feiras, das 7h30 às 8 horas, aqui na sua web rádio e TV Atitude Popular no YouTube. Então vocês que estão aí pelo Facebook, venham para o YouTube perguntar sobre o tema, mandar seu alô, venham interagir conosco. Nós iremos conversar hoje sobre um importante assunto, que é a inclusão dos serviços de psicologia e serviço social na rede de educação básica. Conosco aqui, Ravena Guimarães, presidenta do Sindicato dos Assistentes Sociais do Ceará. Ravena, bom dia, seja bem-vinda. Olá, muito bom dia, colega Luiz, muito bom dia a todos os colegas que nos acompanham aqui da Rádio Atitude Popular, Café com Democracia. É sempre uma grata satisfação estarmos aqui no programa, né? Café com Democracia, que de fato leva informação de qualidade para toda a classe trabalhadora, e a gente agradece o convite desde já. Obrigado, Ravena, as portas estão sempre abertas a todas as trabalhadoras. Conosco também vocês que estão pela web rádio e FMs, como a Rádio Benfica, Rádio Classista Fetra S, Rádio Canudos FM Liberdade, AM de Boa Viagem, Rádio Camponesa FM em Crateús, Rádio 25 de Maio FM em Madalena, Rádio Ação Popular da Bahia, Rádio Canaã em Quixeramobim, Rádio Voz do Campo em Monsenhor Tabosa, Rádio Resistência em Mombaça, Rádio Independência FM 104.9 em Independência e a Rádio Maravilha FM de Crateús. A todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas e bom dia. Bom dia também para a Juliana Maranhão, dizendo que o debate atual e necessário para a educação brasileira. Então, sem mais delongas, vamos passar para a presidenta Ravena falar sobre a inclusão dos serviços de psicologia e serviço social na rede educação básica, sobre a sua importância e urgente necessidade. Isso mesmo, colega Luiz. Quero saudar aqui também a nossa diretora Juliana Maranhão, que está aí nos acompanhando, já mandou o nosso alô aí também para todos os colegas assistentes sociais, psicólogos e demais profissões que estão nos acompanhando também aí nessa manhã de hoje. E falar sobre esse tema tão importante, né, Luiz, que é de fato a inclusão desses serviços na rede de educação básica, serviço de psicologia e de serviço social na rede de educação básica. Eu gosto sempre de iniciar o papo fazendo um breve contexto histórico de como que surgiu essa lei, né? A gente está falando aí de mais de 20 anos de luta. Esse projeto de lei, na época ainda quando era um PL que tramitava na Câmara Federal, na época até de autoria da Jandira Fegali, a deputada federal Jandira Fegali, que repassou esse projeto até para Alice Portugal também. E esses deputados fizeram grande incidência ao longo de 20 anos, junto com o conjunto CEPES-CREA, que é o nosso Conselho Federal, os nossos conselhos regionais e também os sindicatos, tanto de psicologia quanto de serviço social, para que essa lei fosse aprovada, Luiz e colegas que nos acompanham. Então, assim, foi uma grande incidência política ao longo de 20 anos, e em 2019, somente em 2019, depois de quase 20 anos de luta, foi que essa lei, a Lei 13.935 de 2019, ela foi aprovada, uma lei federal. E eu sempre gosto de relembrar esse contexto histórico, porque na época estávamos no governo Bolsonaro, né? E foi uma grande incidência para que essa lei fosse aprovada, porque, na verdade, inclusive, ela recebeu o veto do presidente Bolsonaro, ele vetou essa lei e foi preciso o Congresso derrubar o veto do presidente para que, de fato, a lei fosse aprovada. E foi dado um prazo de 1 ano para que estados e municípios implementassem a lei, de fato desenvolvessem, né, contratassem assistentes sociais e contratassem psicólogos para a rede de educação básica,
porque a gente sabe que é um serviço de extrema necessidade. E aí eu faço sempre esse resgate histórico para as pessoas compreenderem que, de fato, foi uma luta histórica de mais de 20 anos, que somente em 2019 que ela foi aprovada. E aí, ao longo desses anos, né, nós já estamos aí com quase 6 anos que a lei existe, foi dado um prazo de 1 ano para que os municípios e estados se adaptassem, né, à sua realidade, contratassem esses profissionais para estarem nas escolas. E ao longo desses anos ela ainda vem caminhando, mas a passos muito lentos, né? E a gente, enquanto sindicato, né, os conselhos também de profissão, e junto com a parceria, inclusive, do Ministério Público Estadual, né, que tem nos acompanhado também nessa missão aí, estamos tentando, de fato, implementar essa lei que é tão importante, não só para esses profissionais, como para toda a comunidade escolar, que aí a gente está falando desde os professores, né, todos aqueles profissionais do sistema educacional, como também as famílias desses estudantes, né, que precisam do acompanhamento. A gente sabe como é que está a questão aí de evasão escolar e tantos outros problemas que acometem os nossos adolescentes, né, sobretudo nesse contexto de violência que a gente está vivenciando, e por isso a necessidade desses profissionais estarem dando esse suporte aos professores nas escolas, né, e ao suporte às famílias também e a esses estudantes. Então, quero aqui agradecer por estar sendo... a gente está discutindo esse tema, que é de extrema relevância, que o Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Ceará vem de forma muito combativa e árdua, né, trabalhar esse tema, onde nós já conseguimos alguns avanços. E aí eu posso depois também comentar um pouco dos avanços que a gente conseguiu aqui em nível do Estado do Ceará, e que a gente está aí também tentando que essa realidade também seja de fato, essa lei seja uma realidade nos municípios do estado do Ceará. E até aproveito aí, porque a rádio de vocês, como você citou, tem incidência em diversos municípios, né, do interior do estado, e é importante sim. também que os municípios do interior do estado compreendam essa necessidade de implementação dessa lei, e é importante momentos como esse para a gente difundir, divulgar para a sociedade o porquê da importância desse serviço, tanto de serviço social como psicologia, na rede de educação, que de fato essa comunidade escolar só tende a ganhar, né? Isso eu queria que você falasse mais precisamente para os alunos, para os pais, como é que eles podem exigir e sabendo da importância do serviço para os seus filhos e para eles mesmos, para que eles possam se conscientizar. Qual a importância de mais 2 profissionais na escola? Se vai dizer, vai aumentar o custo para as escolas, vai aumentar o custo para o estado, para o município. Não tem necessidade, o que a gente precisa mesmo é de banheiro, de não sei o quê. Então, qual a importância mesmo assim para as crianças? Seria a partir de que série também? Isso você tocou em 2 pontos muito essenciais, Luiz, que primeiro, de fato, a comunidade escolar, que a gente fala, os próprios pais, os estudantes, os familiares e os estudantes entenderem a importância desse serviço. Então, você tocou num ponto muito essencial, porque assim, não basta só existir a lei. Ela tem que ser a lei, até porque ela é criada a partir de uma demanda da própria sociedade, né? Então, você imagina aí uma realidade que nós estamos vivenciando cada vez maior de extrema violência, e essa violência está presente também dentro das escolas, né? Você imagina que existem hoje adolescentes que não estão mais frequentando as escolas por conta dos territórios faccionados, né? Que a gente sabe que existe essa realidade de facções não só na capital, mas no interior do estado. E o índice de evasão escolar está cada vez maior, né? Sobretudo aí no caso dos adolescentes, os estudantes já do ensino médio, principalmente, né? Mas isso também acomete as crianças, né? E aí a gente está falando também de uma realidade, por exemplo, você imagina um estudante ou uma estudante que sofre violência familiar, ou um estudante que muitas vezes, inclusive, já tivemos, né? Nós temos na nossa diretoria, né, por exemplo, assistentes sociais que atuam na rede escolar e que entende como é que é essa realidade, em que um estudante, por exemplo, de uma forma muito espontânea, uma criança fala para o professor que está sendo abusado sexualmente, né? E o professor, obviamente, ele não tem a obrigação, até porque ele não teve uma formação específica para isso, uma formação profissional específica para isso, para lidar diretamente com a situação de abuso, né? Como muitas vezes é relatado, e isso às vezes acontece no próprio ambiente escolar, né? E aí
por isso a necessidade de profissionais como assistentes sociais e psicólogos para acompanhar essas famílias. Você imagina, por exemplo, de adolescentes mesmo que deixam a escola porque precisam trabalhar para levar o sustento a essas famílias, né? Então, pessoas que estão em extrema situação de vulnerabilidade social. E quem deve fazer o acompanhamento e o encaminhamento para toda a rede de proteção social, de fato, é o assistente social, né, junto com o psicólogo. E por isso que existe a necessidade urgente da implantação desses serviços. O que a gente quer e que a lei, é importante dizer, a lei é muito esparsa, né? Foi uma lei que foi criada apenas com 3 parágrafos, com três artigos, né, mais precisamente. Então, a lei não diz quantos assistentes sociais deve ter, como você colocou, né? Será que vai ser nas escolas? Será que vai ser vinculado às CREDs, como acontece aqui no estado do Ceará, que eles estão vinculados às CREDs, né? Então, ainda é uma lei que não foi destrinchada, de fato, e ainda não há um quantitativo mínimo de referência da quantidade de assistentes sociais e psicólogos que deve estar nesse contexto da escola, né? Então, nesse contexto educacional. Mas você tocou também, Luiz, no segundo ponto muito importante, que é essa questão do financiamento, né? Você até citou assim, será que não seria um gasto, né, para contratar mais profissionais, né? Muitas vezes as pessoas, de fato, têm esse pensamento, Luiz, e é importante você trazer esse questionamento, porque é o questionamento da população, né? E aí não entendem, primeiro, como investimento, e segundo, que nós enquanto assistentes sociais e psicólogos, não estamos numa perspectiva de disputar o financiamento do Fundeb, né? O financiamento hoje do Fundeb, nós entramos dentro da lógica dos 30% de pagamento, não dos 70% que é para os professores e aqueles profissionais que são reconhecidamente profissionais da educação. E é isso uma luta que nós estamos encampando também, para que nós sejamos reconhecidos como profissionais da educação, assim como a lei preconiza, né? Uhum. E aí, no caso, a gente quer, de fato, a ampliação desse fundo para que possamos, inclusive, ser pagos também com esses recursos, e a gente fica muito feliz quando outros atores políticos compreendem essa luta e entram nessa incidência com a gente. E aqui eu ressalto aqui também muitos sindicatos que estão colaborando nessa luta, a própria OAB também, que está com a gente também nesse processo, a OAB através da Comissão de Criança e do Adolescente, dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aproveito para saudar aqui a Erivânia Bernardino, que é a presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Ceará, que está com a gente nessa luta também, para que de fato isso seja uma realidade, e tantos outros atores, Sindicato dos Psicólogos, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Serviço Social, Ministério Público através do CAUEDU, que doutor Hugo Mendonça tem sido um grande parceiro nosso para implementar essa lei, não só no Ceará, como em todos os municípios, os 184 municípios do Ceará. Então, fica aqui o nosso registro também de agradecimento a todos esses atores que estão compreendendo esse processo e essa necessidade. Presidente Ravena, conosco também tem a Lucirene Façanha, que esteve aqui conosco falando sobre a escrita das mulheres. Ela está dando bom dia, bom programa. Obrigado, Lucirene, e assistam a live que foi feita com ela na sexta-feira passada. Conosco também Nauma Maia, dizendo: muito importante a inclusão dos assistentes sociais e psicólogos da educação, né? Essencial para trabalhar a saúde, situações de violência, de direitos. A Erlene Alves também dizendo assim: vamos trazer a população para essa luta. Tem um documentário numa rede de streaming, né, chamada Adolescência, onde a criança praticamente fica no seu submundo, no seu quarto, jogando e proporcionando violência, até chegar a matar uma criança e mentir, dizendo que não foi, para os pais, pedindo a confiança do pai, demonstrando mais ou menos que não tem a confiança dos pais, que é um submundo que essas criançadas vivem hoje em dia. Então, essas crianças se sentem sozinhas e querem enfrentar o mundo e mostrar que são maduras antes do tempo. Como é que a gente está vendo esse paralelo dessas nossas crianças hoje em dia? Por isso que essa importância de vocês dentro da escola, mais próximo dos jovens, aí, por isso que também não pode ser um número pequeno, porque quantos mil estudantes tem em Fortaleza, quantos mil tem em algum interior, então teria que ser mais ou menos proporcional, um assistente a cada 10 crianças, como é que seria mais ou menos a proporção?
Isso, Luiz, você trouxe um elemento interessante. Também assisti essa minissérie Adolescência, né, disponível aí na Netflix, e ela é interessante mesmo para a gente fazer essas reflexões, obviamente que ali no contexto norte-americano, mas que aqui também a gente vivencia essa realidade. Inclusive tivemos, infelizmente, alguns casos aqui nas escolas, né, como Suzano, em São Paulo, e tantos outros casos em que adolescentes cometeram nessas chacinas de chegar na escola, né, um contexto bem agressivo mesmo de violência, mas isso não é algo, inclusive, pontual, como eu falei, né? Esse momento em que vivenciamos de territórios faccionados agudiza ainda mais, né? Ou seja, piora ainda mais esse contexto de violência nas escolas, e os jovens são a principal incidência, né? O principal alvo desse contexto de violência. E aí é importante mesmo saudar aqui a nossa diretora Nailma Maia também, que está aí deixando os comentários, os colegas que nos acompanham, a Arilene Alves também, pessoal Sobral, aí de Sobral acompanhando, e Sobral que é referência também, né, na educação do Ceará, mas que também está precisando avançar nessa questão da inclusão dos assistentes sociais e psicólogos na educação. Lá os profissionais foram contratados na época como orientador educacional. E aí eu ressalto mais uma vez, Luiz, que é importante a gente ter o respeito à nomenclatura das profissões, né? Quando você contrata um profissional como orientador educacional, embora ele tenha uma formação de psicologia ou ele tenha uma formação de serviço social, a lei só vai estar sendo implantada de fato se você contratar por respeito à nomenclatura. Então, mais uma vez, eu ressalto aqui que a gente não pode, até porque é uma realidade de alguns municípios no interior do estado, como em Crato, também ali na região do Juazeiro, a contratação ser feita com essa nomenclatura bem diversa, né, que é orientador educacional, quando, na verdade, a lei diz que tem que ser assistente social e psicólogo. Então, mais uma vez, eu reforço a importância do respeito à nomenclatura da nossa profissão. E, de fato, você tocou também no outro ponto, que é a importância dos municípios se adequarem a essa realidade. A gente está falando hoje no estado do Ceará, por exemplo, nós formamos um grupo técnico de trabalho com todos esses atores que eu aqui citei, Ministério Público, OAB, sindicatos, conselhos. O próprio Conselho Estadual de Educação também está presente nesse... O órgão, obviamente, que fiscaliza e monitora todas, né, toda a educação do Estado, junto com a SEDUC. Foi, inclusive, o encaminhamento da então governadora Isolda Sela. Nós tivemos uma reunião com a Isolda Sela quando ela estava governadora. O Renato Rosendo nos ajudou nessa articulação e ela disse, olha, nós vamos implementar aqui um grupo de trabalho para que a gente consiga avançar e implementar essa lei no estado do Ceará. E aí, a partir desse encaminhamento da Isolda Sela, a gente conseguiu, de fato, formar esse grupo de trabalho que há 2 anos vem se reunindo para que essa lei seja uma realidade no estado do Ceará. Por enquanto, ainda estamos muito aquém. Nós só temos hoje 46 psicólogos e 23 assistentes sociais para todo o estado do Ceará, né? Para você ter ideia, esses profissionais estão aí vinculados às CREDs e eles têm que monitorar, muitas vezes, até 15 municípios. A gente está falando municípios, não é nem escolas, né? Tem municípios aí que tem mais de 10 escolas, né? Então, assim, não tem como dar conta, de fato, dessa realidade. A gente está tentando, pelo menos, aí aumentar e ampliar para 120 profissionais no escalonamento até que a gente consiga aquilo que a gente realmente quer, que é um assistente social, uma equipe de um assistente social e um psicólogo para cada escola. E aí você citou um ponto importante, Luiz, que é dizer que tem escola, a gente tem escola aí, por exemplo, que tem 2.000 alunos, você imagina, né? Quase praticamente um quantitativo de um município de pequeno porte, né? Assim, então, é impossível dar conta dessa realidade. E aí a gente, junto com a SEDUC, estamos pensando que a quantidade de assistente social e psicólogo ela deve estar vinculada à matrícula dos alunos. Então, se tiver um número maior de matrículas, aí a gente também tem que implantar uma equipe dobrada, né? Digamos assim, com 2 profissionais, 2 assistentes sociais, 2 psicólogos, então vincular, assim como acontece com os professores, né? O quantitativo é sempre vinculado à quantidade de matrículas e é dessa forma que nós estamos pensando nesse grupo técnico, nesse grupo de trabalho junto à SEDUC, para que a gente, de fato, avance nisso no estado do Ceará e também em Fortaleza, Luiz. Você sabe que em Fortaleza ainda não tem nenhum assistente social trabalhando. Nós estamos falando da 4ª maior capital do Brasil
que precisa ser referência, e nós já, inclusive, tivemos uma reunião com o secretário Dilvan Alencar, para que a gente possa, né, ele até se comprometeu nessa pauta, para que a gente possa avançar, e Fortaleza, como a capital, né, do nosso estado, dá o exemplo e implantar, de fato, assistentes sociais e psicólogos na educação, que ainda não é uma realidade no município de Fortaleza. Pois é, uma queixa que a gente deixa para com os nossos governantes, né, porque dinheiro para contratar força policial de repressão nós temos. E para prevenir que essas crianças entrem no crime, que é muito melhor, salvando vidas e evitando estar enxugando gelo, com muitos casos, né, que é a polícia repressiva e não a investigativa, que é o que a gente precisa realmente no Ceará, investigar de onde é que vem o dinheiro que financia tudo isso, nós não temos. Então, crianças estão se matando em jogos pela internet, né, como era o da baleia antigamente. Outras agora estão cheirando desodorante, gás, morrendo, né, que você chega inalando gás, você vai continuar inalando gás carbono do carro e etc. Vai morrer também. E outros jogos, para quê? Para provar o quê? Então a ajuda do psicólogo no serviço social pode ajudar muito a fazer com que essas crianças, digamos, se voltem para o caminho certo e não seja amanhã um criminoso, né? Então é investindo na educação, investindo na base, né, que a gente vai poder ter melhor segurança amanhã e um estado melhor. E se nós temos a cada 10 pessoas ter que ter um médico, segundo manda a lei, por que não um cientista social, por que não um serviço social, um psicólogo, um professor e coisas? Quer dizer, está faltando investir mesmo na educação de base. E eu queria mandar o talô aqui para a Nauma Maia, mandando parabéns pelo debate, extremamente necessário. Pode fazer sua pergunta, ainda tem tempo. E não esquece de escrever na Atitude Popular e ajudar a divulgar essa rádio. E eu queria que você falasse mais sobre os avanços e das necessidades. Sim. Você também tocou agora em outro ponto importante, Luiz, como a gente costuma dizer o ditado, né? Melhor prevenir do que remediar, né? De fato, quando os gestores compreendem que investir nessa prevenção, né, ou seja, lá na base, na raiz do problema, né, digamos assim, já no contexto educacional, no momento em que esses jovens, né, e essas crianças e adolescentes estão no seu processo de formação, inclusive de formação cognitiva, né, nesse processo em que as crianças, né, até 6 anos, a primeira infância, né, enfim, no ensino fundamental, ensino médio, estão tendo suporte, né, desses serviços de psicologia, desse serviço também de serviço social, até porque são esses profissionais que vão acionar a rede de proteção, ou seja, em casos que são muito comuns, Luiz e colegas que nos acompanham aqui na Rádio Atitude Popular, muito comuns e cada vez mais reincidentes, casos de automutilação, né, de adolescentes, enfim, e situações muito, muito severas de adoecimento psíquico, né? Obviamente que não vai ter esse psicólogo, ele não vai tratar e clinicar aquele adolescente, porque não é esse o objetivo, mas ele vai fazer esse acompanhamento da familiar, inclusive encaminhar para a rede de proteção como a saúde, o CAPS, o próprio CRAS, né, o Centro de Referência da Assistência Social, enfim, todos a rede de proteção disponível naquele município para acompanhar esse jovem, né, esse adolescente ou essa criança. E você falou aí da questão dos avanços, que é sim importante a gente ressaltar o que a gente conseguiu caminhar até aqui, né? A partir desse grupo de trabalho, nós estamos no processo de elaboração de uma minuta de lei. Essa minuta de lei, muito em breve, a gente espera, vai ser encaminhada à Assembleia Legislativa para que a gente possa aprovar a lei do Estado do Ceará, onde vai haver essa previsão de assistentes sociais e psicólogos, e inclusive delimitar os cargos, até porque não existia cargo de assistente social e psicólogo, então precisa a lei criar os cargos para que seja feito futuramente um concurso público específico para esses cargos no Estado do Ceará. Nós estamos nessa caminhada, né, junto à SEDUC, e por enquanto a gente pretende pelo menos equiparar esse número que hoje está desigual, né, de 41 psicólogos para 23 assistentes sociais, ou seja, como se esses profissionais estivessem tendo que trabalhar dobrado aí para
para dar conta de todas as demandas, que não são poucas. E aí a gente também está tentando avançar em Fortaleza, implementar esse mesmo grupo de trabalho. Há 2 semanas atrás, Luiz, nós tivemos uma audiência pública na Câmara de Fortaleza, que inclusive foi solicitada pela Adriana Jerônimo, né, a vereadora do PSOL. Adriana Jerônimo solicitou essa audiência pública, convocou o Ministério Público, convocou a Secretaria de Educação de Fortaleza e todos os conselhos de profissão, o Sindiúte também, o Sindicato dos Professores, estava presente, né, dos professores de Fortaleza, para a gente dialogar da importância da implementação dessa lei no município, né? A gente, inclusive, saiu com alguns encaminhamentos para que tivéssemos uma reunião específica com o secretário Dilvan sobre essa temática, para que Fortaleza pudesse aí se adequar a essa realidade. E aí você tocou num ponto também que é importante a gente ressaltar, Luiz, que nós estamos esse ano, para quem não sabe, os colegas aí ouvintes que estão nos acompanhando, esse ano é o ano de elaboração do PPA, que é o Plano Plurianual, que todos os 5.570 municípios do Brasil, todos têm que elaborar o seu PPA para poder valer a partir do próximo ano. Então, se a gente quer que esse serviço seja uma realidade, é importante que ele conste no PPA, porque se não constar no PPA, consequentemente, ele não vai estar na Lei de Diretrizes Orçamentárias e não vai estar no orçamento público. A gente sabe, se não está no orçamento, na Lei Orçamentária Anual, não vai ser uma realidade. E a gente alerta aí para que todos os profissionais possam participar desses processos de construção e elaboração dos PPAs nos seus municípios e solicitar que esse serviço de psicologia e serviço social conste no PPA para que seja uma realidade aí a curto, médio prazo, né? E governador também faça concurso para a Universidade Estadual do Ceará. Estamos precisando de concursos públicos para os quadros, professores que estão se aposentando e outros, né, que saíram. E também déficit que vem faz tempo na UES, teve um concurso faz um tempo, mas ainda não preencheu todo o número de professores necessário. Aqui a Erilene está dizendo, perfeita interpretação, Luiz, obrigado, Erilene. E ela diz, precisamos de mais mídia comprometida com o bem-estar social, como este espaço que a Atitude Popular está nos proporcionando, e não eu, hein? Ela diz também, desde já parabenizo e agradeço o espaço para com o nosso sindicato. Nós que agradecemos a presença de vocês aqui também, e a gente pede que os sindicatos também se aproximem de rádios como Atitude Popular, patrocinem, doem qualquer valor e venham fazer, quem sabe, programas aqui na Atitude Popular. Ajude esse importante meio que está no ar desde 2017, não é isso, Jonathan? 2016 para 2017, né, era na Câmara, depois no Facebook, depois no YouTube e agora em várias rádios compartilhadas. Então a gente também tem tido avanços e, claro, com a contribuição, né, de muitas pessoas que já colaboram, né, mas ainda precisamos de mais. A gente já está com 8.270, a gente queria chegar a pelo menos 20 mil aí, porque quanto mais pessoas inscritas, mais assistem, mais o programa é divulgado, e aí a gente não para e vai poder fazer uma luta forte, né, para nossas conquistas sociais e o nosso Cearazinho melhorar. Mas sem mais delongas, se rapidamente você puder falar sobre como está no Brasil essa lei, ou se só no Ceará que o avanço é maior, né? E depois a gente vai para as considerações finais, que já são 8 horas. Pronto, Luiz. Agradecer aí também aos colegas que estão aí deixando suas mensagens, né? Erilene, Nailma Maia e outros colegas que já deixaram sua contribuição, seu alô. Um grande abraço aí da diretoria dos sindicatos, dos assistentes sociais que estão com a gente, esses profissionais também estão com a gente nessa luta, entendem a compreensão da filiação ao sindicato, né, para a gente fortalecer enquanto uma entidade representativa da categoria que está na defesa, de fato, dos direitos desses profissionais, dos assistentes sociais. E aí, Luiz, ressaltar que, de fato, é uma luta de todo o país, né? A gente tem diversos estados que, inclusive, já avançaram muito nessa lei. Aí a gente colocar, por exemplo, estado como Tocantins, que é um estado bem menor, muito menor do que Fortaleza, do que o Ceará, na verdade, é um estado bem menor do que o Ceará, e ele já avançou muito, né, nessa construção, onde já fez, onde tem mais de 350 profissionais trabalhando, assistentes sociais e psicólogos trabalhando no sistema educacional. Daí a gente está falando aí Ceará ainda só com 41 psicólogos e 23 assistentes sociais. Então, assim, se a gente fizer esse comparativo, tem vários estados, e nós apresentamos essa pesquisa. Nós fizemos um levantamento como que alguns estados do Brasil
já estão em processo de avanço dessa lei, enquanto o Ceará ainda está muito tímido. E a gente espera, né, Luiz, até porque nós estamos vivenciando um contexto político bem propício para isso. Nós temos um ministro da Educação que é do Ceará, que inclusive sempre enaltece a educação do Ceará como uma educação de referência. Nós temos aí as melhores escolas, né, são premiadas aqui no Ceará, e aí a gente precisa também dar esse exemplo para o Brasil, implementando essa lei, e por isso que a nível nacional temos o Conselho Federal do Serviço Social, o Cefes, o Conselho Federal de Psicologia, as federações também que estão nessa luta para que, conjuntamente, já fizeram inclusive diversos normativas, explicando passo a passo, minutas, para ajudar os municípios de como é que elas podem, explicando para cada município como é que eles podem implementar essa lei. Então, a luta é conjunta, a luta é árdua, mas a gente está aí para colaborar com isso. Parabéns pela luta. E aqui também é o Lindina Prado dando parabéns. Assistente social e psicólogos na educação já. E muito obrigado. Então, considerações finais, obrigado aí. Volte sempre aqui, então. Forte abraço aí ao Lindina e todos os colegas que mandaram seu recado, que mandaram seu alô. Vamos aqui sempre estar acompanhando a nossa Rádio Atitude Popular, porque aqui, como eu já falei, aqui a gente consegue, através desse espaço, fornecer uma informação de qualidade, e o sindicato também quer colaborar com esse processo. Luiz, a gente pode estar aqui também fortalecendo. E um forte abraço a todos e vamos à luta. Obrigado a todos que assistiram, que a gente pede. Inscreva-se, deixe seu like e compartilha ao máximo. Muito obrigado e amanhã a gente volta com a quarta da história, com o professor Evaldo falando de Padre Cícero e os festejos juninos. Tchau, tchau. Café com Democracia. Comitê Popular pela Democracia. Comitê Popular pela Democracia. Atitude Popular. Sua rádio com atitude.